boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, vamos começar, pode ser? Que eu sou da 7h30, mais 7h35, eu tô no horário. Né? Quem me conhece sabe que 8h15 também a gente já finaliza, que o problema aqui é para estacionar, né? Tem muita gente dando volta, né? Então, aí o pessoal vai chegando também, a gente vai se organizando para isso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pessoal que estuda, pode sentar. O pessoal que estuda aqui já podia rezar em latim, né, pra gente, Davi, Helena, né? O pessoal do primeiro, do jardim já tá craque. Gente, por que a gente faz essa reunião uma vez no mês só, tá? A gente faz essa reunião para ver se a gente está alinhado e se a gente está conversando a mesma língua, né? Nós somos um colégio particular com valores e virtudes católicos, esse é um ponto. Então, a gente precisa também se formar e aprender um pouco, entender um pouco. Então, assim, não basta só a gente. É uma troca diária e constante, né? E graças ao bom Deus, né, a gente tem aqui de todos os pais que foram convidados, a gente tem acho que 97% de presença hoje de pais que ainda estão estacionando o carro por aí. Né? Os que não puderam vir porque estão viajando, então a gente está muito feliz com a participação. A gente sabe, uma quinta-feira, né, à noite, a gente está cansado, mas a gente promete que vai ser muito breve. Então, uma vez no mês tem uma formação sobre família, sobre educação, sobre filho, e como que nós, escola, Colégio Caminho Amparo, olhamos e como também o inverso pode acontecer da família também olhar, né? Então, 40 minutos ali no relógio cravado, né? E hoje a gente queria falar um pouquinho como que a gente pode estragar o nosso filho, porque a gente estraga, sem querer querendo. Tudo bem que eu sou um pai super fresco, né? Agora em abril vai fazer 2 meses que o José Miguel nasceu. Mas faz 12 anos que eu estou na educação, faz 12 anos que eu estou na coordenação, então assim, a gente percebe, é nítido. E infelizmente ou felizmente, os filhos ficam mais na escola às vezes do que dentro do seio familiar. Né? Tem pai que deixa de manhã na escola, à tarde fica com a avó, fica com o tio, e a gente acaba tendo contato muito maior do que os próprios pais. Por isso também a nossa importância de escolher bom colégio. Eu escuto assim, né? Escutar, a gente escuta ainda, né? Não, aproveita agora. Porque depois que seu filho nascer, acabou. Esquece a sua liberdade. Né? Eu marquei aqui, a gente escuta assim, ó. Eu já escutei, um só basta, hein? Se tivesse mais um, eu ia falir. Eu escutei falando de mim, ó, depois que seu filho nascer, nunca vai ter liberdade, um conselho bom, casa não, namora bastante, mas não casa, porque casou estragou a vida. Minha mãe tem uma frase que ela falou assim pra mim, ó, vocês casaram, mas não tem filho agora não. Viaja bastante, né, curte bastante, e depois, lá na frente, vocês pensam em ter filho. E aí eu fiquei pensando, né? E aí eu cheguei a uma conclusão que assim, tem 2 erros na nossa vida. Um, que eu entendi, é casar, e outro é ter filho. Você quer receber crítica, é falar assim, eu decidi casar. Nossa, mas onde você viu? Você acabou com sua vida. Você vai casar, você vai se amarrar uma mulher para sempre. Eu escutei isso, e escuto. Como também o inverso. Né? Vai ter filho. Não, sua vida nunca mais vai ser a mesma porque você tem um filho. Vai ser muito melhor. E graças a Deus, essas pessoas que têm esse olhar, infelizmente a gente encontra na sociedade, são pessoas que infelizmente perderam o senso da beleza do próprio mundo. Né? O lema aqui no nosso colégio é amar o mundo apaixonadamente, né? Que é uma homilia do Zé Maria Escrivá. E o que significa isso? Significa que a gente precisa voltar a ter esperança nas coisas e no mundo. Né? O mundo é lindo, o ser humano é maravilhoso. É muito esquisito quem fala assim, 1000 vezes um cachorro do que um ser humano. Pô, legal, o cachorro é bacana, tudo, mas eu olho meu filho, José Miguel, nunca, hipótese alguma, passa pela minha cabeça ele se aproximar alguma coisa do que é um cachorro. O amor do meu filho para comigo e eu para com meu filho é N vezes superior a qualquer animal de estimação. E isso vem da onde? Isso vem da sociedade que a gente vive. Né? Vem dessa falta de esperança, dessa tristeza, desse coração endurecido, que a gente não se entrega, que a gente não faz o mais, né? Que tudo dá trabalho. E dá.
Mas na hora de fazer o churrasco não dá trabalho, né? Na hora de arrumar dinheiro para ir pra praia não dá trabalho, né? Na hora de a gente vai lá em Campinas comer uma pizza, aí não dá trabalho, aí você arruma rapidinho, aí se organiza, aí vai. Aí parece que tudo que a gente faz pro outro, então, é um sacrifício, uma dor, e é a mentalidade da época. Que a gente chegou numa conclusão aqui, que é duas. Uma mentalidade materialista, e não tem nenhum problema ter dinheiro, ganhar dinheiro, isso é bom, Deus quer, mas é uma ideia de que assim, então eu tenho um filho, então ele gasta dinheiro. Porque eu tenho que pagar sapato, eu tenho que pagar escola, eu tenho que pagar plano de saúde, ou seja, tudo dá dinheiro. Espera lá, será que um filho mesmo é um cifrão? Será que o amor de um filho se relaciona a um dinheiro? Se eu olho dessa maneira, eu vou entristecer mesmo. Se eu colocar na ponta do lápis, eu vou ficar triste. Mas assim, eu não posso olhar dessa forma. Né? Meu coração tem que ser maior que isso, que é a visão materialista que a gente encontra. E uma outra visão que a gente encontra, que está permeada à sociedade e à nossa educação, quem já deu aula, quem dá aula sabe o que eu estou falando, é uma visão hedonista. Deu prazer, eu quero. Não deu prazer, eu descarto. E aí isso vale no matrimônio, isso vale na relação de filho. Ah, é uma graça, José Miguel. Ele começa a chorar, eu não quero mais. Porque não está me dando prazer. Então, essas duas características, infelizmente, permeiam a nossa sociedade. Né? E, infelizmente, também toca na gente. Então, essas duas relações, que é a materialista e a hedonista, bate e acaba, de certa maneira, nos infringindo. E aí, eu marquei uma frase que é muito bacana, que diz assim: filho vem sem manual de instruções. E olha, faz 12 anos que eu estou na educação, 12 anos que eu estudo, mestrado, estuda, lê, aprende. E, sinceramente, a frase não está errada. Filho não vem com manual de instruções. Mas ela também não está tão certa. Eu vejo, por exemplo, eu posso saber um monte de coisa sobre como educar uma criança. Não é à toa que a gente abriu um colégio. Né? Mas aí o José Miguel começa a chorar no meu colo. E aí eu falo, meu Deus, o que eu faço? Tomás de Aquino, não vai dar certo. Zé Maria Escrivá, não vai dar certo. Filosofia, teologia. Aí eu vou no banheiro, ligo o chuveiro, aquele barulho de chuva, ele para de chorar na hora. Veja, não tem ninguém falou para mim que quando eu ligo o chuveiro, o meu filho parava de chorar. Ninguém me ensinou isso. Mas funcionou. Tem outros que o filho da coordenadora mesmo é ligar o aspirador de pó. Da Mara tinha que ligar o aspirador de pó. Vai entender. Não tem um manual que fala assim, ó, liga o aspirador de pó, faz tal coisa que seu filho para de chorar. Por quê? Porque não tem um manual de instruções, porque cada criança é única. Só que ao mesmo tempo que não tem, o que eu vou falar é que tem um manual de instruções. E um manual de instruções muito bom. Por isso que a gente na teoria está aqui. Né? E o que é esse manual de instruções? Imagina o seguinte, né? A gente compra um celular de último tipo, sei lá, o iPhone 20. E aí eu dou um celular para mim e um para Cecília. A Cecília pega o celular e começa a usar. Beleza? Eu não. Eu pego o celular e vou ler todo o manual de instruções. Vou ver um monte de vídeo no YouTube. Naturalmente, quem que vai extrair o máximo de potencialidade daquele celular? Eu. Por quê? Porque eu entendi o manual de instruções. Né? A Cecília até pode usar o manual, até pode usar o celular. Vai tirar foto, vai filmar, mas nunca vai ter a capacidade que eu tenho de conseguir extrair daquele celular o máximo que eu posso. E por isso que a gente se forma, e por isso que a gente tem que aprender, e por isso que a gente tem que correr atrás. Quanto mais a gente souber sobre a educação dos nossos filhos, mais a gente pode perceber a potencialidade que ele tem para ser algo muito melhor. Imagem e semelhança de Deus, que é isso que a gente quer no final da história. Agora, eu não tenho tempo para me formar, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para vir no colégio 40 minutos. Então, sinceramente, talvez o seu celular nunca atinja a potencialidade que ele pode atingir. Por isso dessa frase, literalmente, filho vem sem manual de instruções. E mais, e aí tem um problema. Quando a gente começa a pensar nessa história de filho, né, de ter um, de ter dois, de ter três, de ter quantos tiver que ter, Deus sabe, a gente precisa sempre lembrar o seguinte, né? De que, olha, um pai e uma mãe, quando tem um filho, diferente de toda a sociedade, ele tem o filho. Traduzindo, imagina o seguinte, né? A Helena
é única e é para sempre. A Ana, querendo ou não, é dela. Na sociedade não é assim. Na sociedade ele tem um emprego, então ele vale alguma coisa. Na sociedade ele tem um salário, então ele vale alguma coisa, não é? Porque ele tem uma função social. A escola também, ele vem para a escola, ele tem que tirar nota, tudo, até a escola. Mas quando sou eu com meu filho, né, eu com a minha filha, automaticamente é a maior intimidade que pode existir. Porque sou eu e ele, é dado. Eu não tenho escolha, eu não escolhi ter o José Miguel, eu não escolhi ter a Helena, eu não escolhi ter o José, ter a Joana, ter a Júlia. Eu tive. Deus me deu. E eu aceito aquilo completamente. Ele sendo bonzinho, ele sendo mal, ele sendo chatinho, ele sendo legal. É ele inteiro, completo. Toma que o filho é teu, é a frase que simboliza o que é a paternidade. É seu, é completo. E a gente tem, então, uma função de pegar isso que é dado completo para a gente fazer ser melhor ainda. É para isso que a gente está aqui. E é aí que tem uma série da Netflix, não sei se alguém chegou a assistir, chamada Adolescência. Alguém assistiu? Muito boa, assim. É para pai e mãe assistir, tá? Não é para filho assistir, não. Pai e mãe. Chamada Adolescência. Acho que são 4 episódios. Muito bom, tá? Uma série muito bacana, bem feita. E qual que é a história? Resumindo, para vocês entenderem. Uma criança de 13 anos esfaqueia uma menina, que é amiga dele. É essa a história, e ele vai ser condenado por esfaquear a menina. É essa a história do caso, e os 4 episódios narram isso. E o legal da série não é o menino que vai passar por julgamento, tudo. O legal da série é ver o pai. E aí tem 2 cenas nessa série, pessoal, que valem muito a pena. Uma, tá ele com o pai, e o pai, imagina, a gente não consegue nem imaginar isso, né? O meu filho esfaqueou uma menina. E o pai entende que o filho é inocente. O pai entende isso. E aí o pai tá com o filho sentado ali na delegacia. Ele vira assim pro filho, ele demora, sabe, pra fazer a pergunta que ele também não quer escutar. E ele vira e pergunta assim pro filho: foi você? E aí o filho fala: não, pai, não fui eu. E na hora esse pai abraça esse filho, tipo assim: obrigado, meu Deus, você tirou o peso das minhas costas. Em seguida, vem o policial, pega eles, leva para uma sala de julgamento. 2 minutos depois, o policial vai, abre o notebook, mostra uma câmera de segurança. E esse mesmo filho, esse mesmo, que há 2 minutos atrás está falando que não foi ele, mostra então ele esfaqueando a menina de 13 anos também. E aí esse pai é legal, legal, né? É triste, mas é bacana perceber que assim, ele fica quieto, ele não fala mais nada. E aí os outros episódios da série é assim, onde foi que eu errei? Né? Onde eu não fui pai? E aí você começa a perceber vários problemas ali. Primeiro problema, claro, dava tudo pro filho, mas não acompanhava tudo que dava. Classe média alta, celular à vontade, Instagram desde pequeno, e foi no Instagram, numa brincadeira sobre virgindade, com 13 anos, tá? Imagina, tanto é que é interessante porque o cara da polícia começa a fazer umas perguntas sobre sexo para ele, e ele respondendo, o pai assim, como assim ele só tem 13 anos? Bobinho desse pai, que não acompanhava nada da vida do filho. E aí, por causa do Instagram, por causa da falta de formação de caráter dessa criança, então ele cometeu o crime, e a série é esse pai desesperado, onde foi que eu errei? Claro que pra gente aqui, talvez, com a graça de Deus, seja uma atitude exagerada. Mas assim, imagina eu com um filho, imagina, não dá nem para imaginar, mas assim, com certeza o pai errou, né? Com certeza o pai não acompanhou, com certeza o pai não quis ter trabalho, né? Defendendo a intimidade do filho com 13 anos, que não tem nem que ter intimidade, não entrava no quarto, dormia a hora que queria, né? Fazia o que queria, estava tudo bem, tudo lindo. Ele tem 13 anos, ele está numa boa escola, ele tem uma boa família, tem o do melhor. Mas ter o do melhor, estar numa boa escola e ter comida do prato não significa que vai ter caráter. Pelo contrário. No final, isso é muito supérfluo, isso é muito pequeno. Né? Pagar a escola, dar tênis, dar roupa, no final da história, gente, isso daqui pra gente aqui do colégio
Não serve para nada. E aí essa série mostra isso, esse pai desesperado, onde foi que eu errei? E quantas vezes a gente já, com os nossos filhos, fala assim, nossa, mas eu não ensinei isso. Onde que ele aprendeu? Por que ele está falando isso? Veja, não naquela proporção. Mas a gente também se pega, às vezes, falando, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa? E é justamente sobre esse estrago que a gente quer falar um pouquinho. Né? A gente quer falar um pouquinho desse estrago que a gente vai causando na gente mesmo. E aí, eu pensei em 4 conselhos que eu dou para mim, que eu daria para mim, né? Pensando que meu filho vai crescer. E o primeiro conselho que eu daria, que é muito importante, eu acho que a gente podia guardar isso, é humildade. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente tem que ser humilde. Ou seja, eu sei educar meu filho, mas eu posso ser mais. Eu posso me desgastar mais. Eu posso aprender mais. Eu posso fazer mais. Ah, mas Matheus, eu estou muito cansado, eu trabalho o dia inteiro. É isso mesmo. O que muito vale, muito dá trabalho. Né? Você teve, você aceitou, fez, não é? Toma que o filho é teu, então agora é sem cuidar. Tem que abraçar. É seu. E é seu papel cuidar, mesmo cansado. Porque se fosse por outra coisa, você não estaria cansado. Então, o primeiro conselho que a gente dá aqui é da humildade. Humildade de reconhecer que a gente pode aprender. Humildade de reconhecer que a gente pode errar. E outra coisa que eu já falei para minha esposa, que a gente não precisa ter capa de super-homem, nem de Mulher Maravilha. Por mais que a gente tenha uma tendência de querer passar para os filhos que a gente é perfeito, maravilhoso, e que a gente nunca erra, e que a gente é o dono da verdade, e ótimo, é esse papel que ele tem que ter, a gente também precisa reconhecer para eles, e tem vários estudos demonstrando isso, né? E esses conselhos eu fui tirando de todos esses estudos, de que é importante que o nosso filho saiba quando a gente erra. Sabe quando a gente explode? Quando ele demora para entrar no carro? Quando ele faz birra porque ele quer alguma coisa no mercado e você não quer dar, e aí você grita? Ou você bate a porta? Ou você bate nele? Existe uma única saída para isso. Você não pode, em hipótese alguma, eu tô certo. Criança, e a gente vai discutir isso hoje, é o inverso disso. É necessário chegar para essa criança, não na hora da explosão, com calma, falar, filho, mamãe errou, mamãe estava cansada do trabalho. Eu sei que não justifica, meu filho, mas eu peço desculpa. Ou seja, se uma criança começa a entender que esse pai, que essa mãe tem misericórdia, que eles podem errar, você perdoa a mamãe, você perdoa o papai. Ou seja, é para isso que a gente está, né? Ou seja, um filho que reconhece que uma mãe errou e pede desculpa é tratar com misericórdia depois o próprio erro que ele também pode ter e que você também vai tratar com misericórdia, que você também vai aceitar as desculpas dele. Porque a própria mãe, o próprio pai reconhece que errou. Agora, eu erro, eu bato, eu xingo e tá tudo certo, porque eu fiz o certo. Automaticamente essa criança vai entender então que quando ela brigar, quando ela bater, quando ela socar a porta, ela também tá certa. Por quê? Porque o pai e a mãe fazem isso e automaticamente se eles fazem, eles não pedem desculpa. E é interessante porque o que a gente fala para eles? Não grita, não briga, não bate a porta. A gente faz tudo isso e não pede desculpa. Ele faz e a gente não quer. Ele faz e a gente quer que ele peça desculpa. Então, o primeiro conselho que a gente marcou aqui é justamente, cara, humildade, né? Aceita. A gente não é perfeito, a gente não é completo. Casamento não é completo. 2 pessoas estranhas resolveram casar e morar para sempre juntas. Né? Imagina o que é assustador isso. O quanto que é difícil isso. Então, a humildade de reconhecer que errou, a humildade de reconhecer que a gente não é perfeito, e isso para a criança é muito importante. Isso eu estou falando já com criança de 2, 3 anos, tá? Eu não estou falando do mais velho, eles já entendem essa categoria da misericórdia. Segundo, que é muito importante, que é o da confiança. Tem uma frase que diz, né? Perdeu a confiança comigo, acabou. E ninguém confia mais em você do que o seu filho. Até o momento em que você faz isso, ó. Quando a gente sair daqui da palestra, a gente vai tomar um sorvete bem gostoso, tá? Passa na frente da sorveteria. Acabou. Como que um filho, pensa assim na cabeça dele, né? Pensa na cabecinha dele. E a cabeça da criança funciona assim. É sim, não. Ele não tem o meio campo. Ele não tem o que na teoria nós temos, que é um cérebro treinado. Que? O meu pai prometeu que ia tomar sorvete comigo. Eu fiquei quietinho. E ele não tá dando sorvete?
é assim, esfacela. Esfacela. Por isso, volta no primeiro conselho, da humildade. Filho, papai prometeu sorvete, mas está muito tarde. A gente pode sábado, a gente pode marcar na geladeira que sábado a gente vai, combinado. E aí sábado tem que ir. Porque você vai perdendo a confiança dessa criança e aí o que começa a acontecer? Minha mãe mente pra mim. Ixi. Aí você vai prometer cada vez mais, não é sorvete. É o hambúrguer do Mac, não é o hambúrguer do Mac, é o parque da Disney. E você vai prometendo, e aquela criança já sabe que é uma mentira aquilo. E nada é mais triste do que você ter um filho que acha que você é mentiroso, da onde ele deveria achar que era verdade. Assim, o conselho que a gente dá, que a gente foi pensando, vai prometer? Prometa coisas possíveis e cumpra. Não deu para cumprir hoje? Explica para essa criança, olha, não deu, estamos atrasados, papai está cansado. Por quê? Porque é natural para a criança ter você como símbolo da verdade, da ordem, da organização. E se você não tem isso muito claro, essa conversa com ele, isso dá trabalho, isso é difícil, a gente sabe. Acabou-se tudo. Terceiro, né? Isso é muito importante também, né? Disciplina. E disciplina aqui eu não estou falando em bater, né? Disciplina aqui eu não estou falando em gritar. Disciplina é outra coisa. E aí a gente colocou 3 pontos da disciplina aqui. Primeiro, do corpo. Isso aprende. Andar, falar, comer, isso é fácil. Né? Que é a disciplina corporal que a gente fala. Parar em pé, né? Tem um monte de atividade aqui na escola que ajuda isso para eles. Isso é natural até. Segundo, da inteligência. E a escola tem um grande papel nisso. Ou seja, vai formar a inteligência, vai formar matemática, português, história, tudo. O nosso problema é a terceira. A terceira é um problema. Chamada de vontade. E sabe o que é a vontade? A vontade nada mais é do que fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não queira. Isso é a vontade. A minha vontade é ficar em casa deitado. A minha vontade. Só que eu tenho um dever a cumprir. Então eu dobro a minha vontade para um dever. Me fala qual criança hoje se dobra na vontade dela para um dever. Se é uma criança normal, nenhuma. Se é uma criança normal, nenhuma, porque são todas egoístas. Naturalmente. Qual que é a nossa missão? Educar a vontade. E como que educa a vontade, Mateus? Ah, filho, é difícil. É correr atrás. Né? É bater em frente no bom sentido. É aguentar um choro. É aguentar uma cara feia. Ah, mas eu não quero isso. Então, tudo bem. Então, você faz o inverso disso. Você dá tudo para ele, tudo para ela, e você vai ver que você vai colher lá na frente. E educar a vontade aqui, pessoal, vai fazer ele ser ordenado, estudioso, né? Vai fazer ele ser uma boa pessoa, um bom trabalhador. Ou seja, se eu tenho uma criança que quer fazer tudo na hora que quer, 2 ou 1. Ou eu fui deixando ele fazer tudo na hora que quer, ou né, alguém está estragando ele aí. Existe uma frase que diz que vó estraga, né? Na turma Santana que vai ter em abril agora, a gente vai ensinar que não, vó não estraga. Vó ensina, ajuda a ensinar e se precisar faz o papel de pai e mãe também. Vó não pode estragar. Então vejam, se eu tenho uma pessoa que tem humildade, se eu tenho uma pessoa que acredita em mim, automaticamente eu preciso ter uma pessoa que vai ter disciplina. E para isso eu preciso tornar essa vontade forte. E como que eu torno essa vontade forte? Não tem outro jeito, tá? Eu, mãe, eu, pai, tenho que ter essa vontade forte. Né? Eu tenho que mostrar para esse filho que eu tenho uma vontade forte. Em cumprir o que foi combinado, né? Em ter a humildade de pedir desculpa. Né? Eu tenho uma vontade forte quando eu acordo cedo. Né? Quando tocou o relógio lá, eu acordo. Veja, e é muito simples isso para acontecer. Né? Existe uma certeza na formação humana que até 3 anos de idade a criança precisa sono, higiene e alimentação. Até 3 anos. Você regula sono, higiene e alimentação. Depois dos 3, aí você vai organizar a ordem dela. Ou seja, meu filho acorda a hora que quer. Meu filho dorme a hora que quer. Meu filho come o que quer. Meu filho come no tempo que quer. O que eu faço, meu Deus? E agora? Perdi? Não, é difícil. Começa. Ó, a gente vai dormir nesse horário. Né? A casa dorme meia-noite. Mas não é porque a casa dorme meia-noite que o meu filho tem que dormir meia-noite. Coloca ele para dormir mais cedo. Ah, ele não quer. Ó, porque ele não quer, ele está acostumado a dormir meia-noite. Como é que eu faço isso, Mateus? Simples.
José Miguel, né, que é o meu filho, a gente vai escovar o dente. Aí a gente vai deitar junto, porque tá na hora de dormir. Apaga a casa. Agora, não tem como querer que ele durma, que essa TV tá ligada, o pai tá lá, a mãe tá lavando roupa, ele fala, espera lá, tá todo mundo acordado, por que que eu vou dormir? Ah, mas Mateus, é difícil. É, veja, apagou a luz, vai todo mundo dormir. Pronto. É difícil no primeiro dia, no segundo, mas a gente precisa criar essa rotina. Porque criar essa rotina faz, então, eu transformar o meu gostar no meu querer. Porque gostar é o que a gente gosta. Eu gosto de bolo, eu gosto de sorvete, eu gosto. E toda criança gosta de coisa. Agora, ela querer as coisas, isso parte de um dever dela. E dever a gente ensina, dever a gente educa, dever a gente forma. Eu vejo aqui no colégio. Antes eles chegavam para fazer oração de manhã, sentavam, deitavam. Agora eles ajoelham. Entendeu? Eles ajoelham. Eles querem ficar ajoelhados? Não. Mas eles começam a aprender que muitas coisas do que eles não querem, eles têm que fazer. E a escola faz isso. Por isso que eles choram, por isso que eles batem o pé, por isso que às vezes é difícil vir, porque assim, pera lá, em casa eu faço o que eu quero, chega lá, a prova e me frustra. Que bom, é a função nossa da escola aqui mesmo, frustrar o seu filho pro bom sentido. Então, o querer, né, dobrar esse querer, criar essa vontade, é o que no fundo vale a educação. Porque senão ele não vai ser um ser humano, ele vai ser um animal que vai fazer tudo que ele tem instinto. Eu quero comer nessa hora, quero dormir nessa hora, né? Ah, meu filho tem um gênio difícil. Pera lá, será que você também não tem um gênio difícil, né? Será que você também não é difícil de lidar, né? Será que também você não é aquela que bate pé, que grita, que chora porque quer aquilo na hora? Os filhos, e aí nós chegamos no quarto conselho nosso aqui, né? Eles literalmente nos imitam. Vejam, que é o quarto conselho, né? Pega lá, meu pai é São Paulino, meu avô foi São Paulino, meu pai é São Paulino. O que eu virei? São Paulino. O que meu irmão virou? São Paulino. Por bem ou por mal, a gente virou tudo São Paulino. O que o José Miguel vai virar naturalmente porque ele é inteligente? São Paulino. Ah, São Paulino. Imagina, se um filho imita o time do pai, imagina as outras coisas que ele não vai imitar. E isso é assustador. Sabe por que é assustador? Porque eles falam, eles comentam, eles dizem entre os amigos. E aí, assim, eu quero que meu filho vá para o céu. Minha sogra, que não está assistindo essa live, por favor. Tá? Ah, não. Desculpa. Mas, minha sogra, eu sou católica, mas eu não vou na missa porque eu não acho muito certo essa história de confissão. Então você não é católico. Tá entendendo o processo? Vejam, trazendo para o outro lado. Eu quero que meu filho vá para o céu, meu filho está no colégio católico, mas não vou na missa no final de semana. Sabe o que vira? Sabe aquele cabo de guerra? A escola puxa, a família puxa. A criança, ela entra em parafuso. Ah, mas Mateus, poxa, domingo, sábado. Pô, tem 1 milhão de missas. 1 milhão, tem 3 da tarde, 6 da tarde, 7, 8, 10. Tem horário? Não dá. Aí você encontra lá 10 horas da manhã, não dá hora, com fardinho de cerveja, com churrasco. Então assim, pro churrasquinho deu. E aí depois o que acontece? Ah, mas eu queria que meu filho fosse santo, né? Ah, eu queria que meu filho rezasse, né? E vejam, é tão simples, a gente complica tantas coisas. Eu vou trazer meu filho para a escola de carro, não vou? Filho, vamos rezar uma Ave Maria com a mamãe? Acabou. Ah, não, vamos rezar junto, vamos rezar. Ó, vou começar aqui, ó, Ave Maria. Talvez ele não goste no primeiro dia, talvez ele não goste no segundo. Vamos agradecer ao Papai do Céu pelo dia de hoje. Eu queria agradecer pelo meu trabalho que eu estou indo, pela mamãe que foi trabalhar. Eu queria agradecer porque Deus nos concedeu, graças a Deus, condições de colocar você numa escola boa. Para quem que você quer agradecer? Elas falam aqui. Eu quero agradecer meu avô, eu quero agradecer meu pai. Né? A Nath, que é a professora, ela sabe. Vários agradecimentos. Eu quero rezar pelo Papa. Do nada, eu quero rezar pelo Papa. Agora, imagina, aqui, ele bebe de uma fonte maravilhosa, com a graça de Deus, e aí depois chega em casa, eu pego tudo isso, derramo, porque assim, eu quero que meu filho seja santo. Eu não preciso, né? Aquela história, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Na cabeça de uma criança, gente, isso daí vira uma bagunça, mas uma bagunça, que aí ele não entende. Pera lá, meu pai é meu modelo, minha mãe é meu modelo. Eles não vão. Beleza.
Eles não vão. Aí eu olho aqui, eu fui, você foi na missa semana? Eu fui, que legal, não sei o quê, o padre falou isso, falou. E aí ele olha aqui, aí ele olha ali. Gente, a criança ela não tem compreensão do meio termo. Ou a gente vai na missa, ou a gente não vai na missa. Ou a gente é, ou a gente não é. Então vejam, exemplo, confiança. Né? Depois a gente falou lá da disciplina. E depois a gente falou lá da humildade. Eu acho que são conselhos não só para a gente como pai, eu falo por mim, né? Mas para o nosso como um todo. E esse filho, ele sente essa relação de pai e mãe. Esse ser exemplo é absurdo. Vocês não têm noção como os filhos nos imitam. E como eles olham o tempo inteiro para a gente. E principalmente, né? Falando sobre os conselhos, nunca, isso tem vários textos sobre isso, desconverse o que o marido conversou. Traduzindo. Estão lá jantando, seu esposo, por exemplo, fala assim, olha, acabou, eu não quero mais essa brincadeira aqui na mesa. Aí você vira e fala o quê? Não, bem, é só um pouquinho. Nunca. Por mais errado que seu esposo esteja sendo, por mais errado que a sua esposa esteja sendo naquela puxada de orelha, ou o vô, ou a avó, deixa passar. Depois, longe, conversa. Principalmente vó. Principalmente vó. Que acontece o quê? Ela fala assim, então, seu pai falou que não é para comer chocolate, mas eu vou dar chocolate para você. Quantas vós não fazem isso? Sabe o que essa avó está fazendo, sem querer, querendo? Ela está tirando a autoridade sua, sem querer. Ela está querendo ser boa. Só que ela está estragando o seu filho, porque ela fala assim, tá vendo sua mãe? A gente não vai obedecer ela. Então, aí a criança, ela com 6, 7, 5 anos, a minha avó está falando que não é para eu seguir a filha dela, então eu não preciso seguir nunca. E isso é uma coisa pequena, falando um chocolate. Mas aí, automaticamente, ele já volta para parar de brincar, para ir tomar banho, para respeitar o coleguinha, para ser educado, para ficar, sei lá, quieto na missa. Então, tudo isso vai formando a nossa família. E a gente é muito responsável por isso. Né? Eu sonho que o meu filho seja melhor do que eu. Sonho que ele seja melhor que eu. Mas eu quero também ser melhor para o meu filho. E aí, para a gente começar a ingressar a nosso papo aqui, vamos dizer assim, eu cheguei a uma conclusão. Por que a gente não trata o nosso filho como a gente trata o nosso celular? Já parou para pensar nisso? Primeira coisa que a gente faz no celular, a gente tem uma rotina com o celular. A gente coloca para carregar sempre no mesmo horário, no mesmo lugar, na mesma mesinha. E a gente faz isso com o celular. Com o meu filho, não. Meu filho acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, assiste o que quer, no tempo que quer. Então, assim, para o celular, rotina. Para o meu filho, coitadinho dele, né? Ele tem que ter espaço dele. Querido, seu filho não tem que ter espaço. Seu filho vai ter espaço quando ele sair da sua casa. O espaço é seu. Uma criança de 6, 7, 8 anos não existe espaço na cabeça dele. O que existe é o quê? É a possibilidade de você educá-lo na liberdade. O que é educar na liberdade aqui? É ensiná-lo a fazer o correto quando ninguém está vendo. E como que a gente faz isso? Acompanhando, de olho, né, nas conversas, entre os amigos. Ou seja, é ter uma escuta atenta, né, ter um olhar atento no filho, no como ele brinca, no como ele fala, e conversando, viu? Não é legal o jeito que você faz, não é bacana. Ou seja, esse cuidado, veja, eu não estou sufocando meu filho, mas eu estou olhando a liberdade dele e colocando ele no caminho. E acontece muito, principalmente quando a gente tem irmãos mais velhos. Irmão mais velho às vezes atrapalha mais do que ajuda. Por quê? Porque eles são maiores. E aí o que você faz? Com o mais velho, você não briga porque ele é mais velho. E com o mais novo você briga. O mais velho pode fazer porque ele é maior. Mas não. Se ninguém pode, ninguém pode. Por quê? Porque a criança vai aprendendo e estruturando isso. Por isso é o seguinte, se a gente carrega o nosso celular no mesmo horário, será que a gente está dando a mesma rotina para os nossos filhos? Será que a gente está formando uma rotina? Matheus, mas como que eu faço isso? É muito simples, novamente. Pega uma folha, vai lá na geladeira com ele e fala assim, que horas que a gente acorda? O que a gente faz? Vai marcando com ele. Dá para cumprir isso? Bora, vamos junto? Veja, essa parceria. Ele não vai gostar. Lembra que a gente combinou? Vamos tentar. E vai tentar uma, vai tentar duas, 10,
15, e isso vai dar trabalho. Mas automaticamente vai chegar uma hora que fala assim, tá na hora de dormir. É natural. Aqui na escola é assim. Ele já sabe a hora do lanche, ele já sabe a hora de ir embora. Veja, por quê? Porque existe uma rotina aqui dentro. Aí chega em casa, janta a qualquer horário, dorme a qualquer horário. Então o que o pai e a mãe precisa ter? Precisa estar organizado também. Outra coisa, né? A gente vive com o celular na mão, né? O dia inteiro está com o celular na mão. Agora, os nossos filhos, qualquer lugar tá. Nem sei onde está meu filho hoje. Mas assim, se a gente consegue ficar com o celular na mão o dia inteiro, pô, será que a gente não consegue ficar com o filho o dia inteiro? E quando eu tô falando ficar com o filho o dia inteiro, eu tô falando pra ficar o dia inteiro com ele. Ou seja, na atenção com ele, né? Junto com ele. Né? Às vezes eu tô lá com o José Miguel nanando e tomando 200 ml de leite, uma vontade de pegar o celular e ficar ali mexendo. Ela fala, não, pera lá, eu tô com meu filho. É esse momento que eu tenho que estar com ele. Ou seja, eu também tenho que dobrar minha vontade. Aí chega agora à noite, eu tô cansado, eu vou lá na escola, né? Escutar uma formação, aí eu volto para casa e ele tá lá acordado. Ah, vamos brincar? Eu falo assim, vamos. Aí você senta lá, fica lá no celular, ele fica ali no sofá, na sala. Veja, se pro celular a gente dá tanto cuidado, será que a gente não consegue dar um pouco de cuidado pro nosso filho? Outro ponto, né? Que eu achei bacana. Principalmente quando a gente vai pra cidade grande, o que a gente faz com o celular? A gente não leva, né? A gente vai pra São Paulo, a gente nem pega na mão. Ó, tem lugar que nem pode levar o celular. Ó, não sei onde, a gente foi numa festa, nem o celular a gente levou. O celular a gente não leva. Filho vai em todo lugar. Frequenta qualquer ambiente. Qualquer conversa. Né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Então meu filho vai ali, nos amigos, meu filho vai no churrasco, não sei da onde. Ah, meu esposo leva o meu filho lá no churrasco com os amigos dele. Você já foi no churrasco do seu esposo? Você sabe que conversa lá? Vai. Aí imagina que você vai, ó, ele só falando besteira, só falando sujeira, e seu filho tá lá. Mas o celular não, né? O celular tem que tomar cuidado, porque imagina, vão roubar o celular. Filho, o nosso filho é roubado constantemente, diariamente. Diariamente. Então, veja, se pro celular eu tenho medo que roubem, o meu filho não. Ele leva, deixa, larga. Veja, Deus nos deu essa responsabilidade de cuidar dele. E isso é muito importante. Ah, tô tão cansado, eu vou terceirizar um pouco minha função. Ó, entra aqui, ó, fica vendo aí o TikTok. Mas ele vai ficar vendo. É aí que ele aprende uma dancinha. É aí que ele aprende uma música. A gente toma muito cuidado, muito cuidado. É na inocência. Eu nunca me esqueço, ano retrasado, num colégio X particular aqui de Amparo, no 6º ano. Estava para dar o sinal, estava na porta, dava aula de história. A menina do 6º ano, ou seja, 10 para 11 aninhos, falou assim, Pro, a gente pode mostrar uma música, uma dança para você? Pode, tal. A música e a dança, para uma criança, tá, de 10, 11 anos, era absurdo. Era assim, ela pegava o baseado, enrolava o baseado, e aí ela fumava o baseado, e aí, desculpe o termo, ela, drogada, sentava nos machos, sei lá das onde. E ela dançou, na minha frente, a dancinha. Ela sabe? Talvez não. Mas ela escutou. Ela aprendeu a dança. Onde? Na escola? Provável. Provável. Em casa? Provável também. Porque eu deixei, ela está segura ali, eu estou acompanhando. E é numa dessa que aparece assim. A gente tem uma responsabilidade como pai e como mãe. Porque senão o que vai acontecer com a gente? A gente vai estar falando uma coisa, a família vai estar falando outra. E na cabeça da criança não vai dar certo. Imagina o seguinte, tá? A família ensina X. E aí a gente finaliza. 8h15. A família ensina X. Beleza? A escola vem e ensina X. Sonho de consumo. Concorda? Esse sonho se realiza aqui já. Tá? De certa maneira já se realiza. Beleza. Outro modelo. A família ensina X. A escola ensina Y. Vai dar problema e a escola vai vencer. Naturalmente a escola vai vencer, tá? Porque ele fica mais tempo lá, o professor é o dono da verdade, é na escola que eu aprendo as coisas, né? Agora imagina, a família não ensina, não faz, não é exemplo, não tem humildade,
não tem confiança para o filho, e aí a escola vem e piora. É o que acontece aí. Entendeu? É o que acontece. Famílias estruturadas em escolas que não seguem a mesma direção tende a dar problema, porque alguém está falando errado. É a mesma coisa eu. Se eu falo com você uma coisa e eu falo com você uma coisa, alguém das duas está mentindo. No caso, quem está mentindo? A minha mãe, né? Óbvio que a professora está certa. Agora, se a gente está indo para o mesmo caminho, a escola está indo para o mesmo caminho, filho, dificilmente, olha, eu aposto a vida do meu filho com tranquilidade, que essa criança, no período que ela estiver aqui na escola, se a família está educando, está lutando, está correndo atrás, e a escola também está fazendo o seu papel, ou seja, está todo mundo 100%, dificilmente, mas dificilmente essa criança não vai ter um pouco de beleza, um pouco de amor, um pouco de alegria. A gente vê essa mudança nas crianças aqui. As que entraram, as que estão chegando, graças a Deus. Então, assim, é a nossa missão. Dá trabalho? Dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque muito ama. E quanto mais a gente ama, mais trabalho dá. Então, assim, agradeço a participação de todos, né? A ideia é que seja breve mesmo, mas sempre assim, para a gente sair pensando, poxa, será que eu estou fazendo meu filho ser confiante em mim, né? Será que eu estou sendo um pai humilde para meu filho? Né? Será que realmente eu estou ali, né, ensinando meu filho que nem tudo ele pode ter, que ele não é o centro das atenções, que quem manda sou eu, né? Quem manda sou eu, quem compra as coisas no mercado sou eu. Ou será que na verdade meu filho é que está mandando em mim, porque eu sou preguiçoso o suficiente para deixar ele mandar em mim? E por último também, né, será que eu estou sendo exemplo? Né, será que meu filho olha para mim e fala, poxa, eu queria ser igual ao papai? E eu termino com um testemunho muito triste, tá? Que é o seguinte, o meu pai, né, que é uma pessoa maravilhosa, assim, chora, toda vez que me vê, chora, tá? O meu pai, a vida inteira, ele trabalhou muito, mas nunca foi presente. Né? Meu pai sempre preferiu a bebida do que eu. Não que meu pai, nada, assim, não era de beber no chão, nada, mas assim, a visão que eu tenho do meu pai hoje é o copo de cerveja, sentadinho na quina da parede lá do rancho e tal. Era isso. Né? E nunca fomos comer lanche junto em famílias. Tem noção disso? Eu nunca fui comer lanche com a minha família. Nunca. Tá? Nem eu, nem o meu irmão João Pedro. Né? E, e eu cresci, desenvolvi, né? Meu pai me ama, eu também amo ele absurdamente, né? Mas ele escolheu, né? Ele escolheu uma outra companhia quando ele podia me ter completamente. E triste eu ter a leitura do meu pai como aquele cara sentado tomando cerveja e não alguém que brincava comigo, ou que me ensinava a ser um herói, ou me ensinava a ser forte, ser valente. Uma vez, quando eu tinha 13 anos, nós morávamos em Mogi das Cruzes, na rua Aleixo Costa, 175. Eu, meu irmão e meu pai brincamos de polícia e ladrão com uma arma de taso. Esse dia foi o dia mais feliz da minha vida e ele me marca até hoje, que foi o dia que meu pai foi meu pai. E hoje eu vou ser pai, sou pai, né? E é triste eu pensar o seguinte, que infelizmente meu pai me ensinou como não ser pai. Né? Hoje eu não bebo, né? Assim, muito difícil eu beber, né? Porque o meu pai me ensinou como não ser e não como ser. E o que eu quero pro meu filho, e acho que todo mundo quer aqui, que meu filho queira ser igual eu. Né? Que ele seja meu exemplo. Né? Que fala, poxa, eu quero ser igual o papai. Né? Eu quero ser alegre com o papai. Eu quero brincar com o papai. Né? Então, é isso. No final da história é isso. Né? Que a gente possa ser exemplo pro pai, pros filhos que a gente tem. Né? Na dificuldade, na luta. Né? A gente sabe o quanto que é difícil, mas assim, eles são nossos. Né? Mas, acima de tudo, né, a gente tem que mostrar o caminho, levar para Deus, porque no final é só isso que vai importar, né? E eu sou muito feliz como pai, sou muito feliz como filho também do seu Rocha, imagina. Maravilhoso ele e tal. Mas essa marca ficou, porque eu não tive o exemplo, né? Eu não tive a confiança, eu não tive a humildade, né? Eu não tive ali a luta pelo querer, que eu não faça igual e que a gente também não faça igual, porque a gente sabe que depois há uma cobrança. Né? E a Escola Família de Nazaré vem para isso, vem para
falar, ensinar alguma coisa, botar alguma coisa na nossa cabeça, na minha cabeça, na cabeça de vocês, né? E, e a gente pede sem a proteção de Nossa Senhora, né? A proteção de São José, que ajuda muito o colégio, de Zé Maria Escrivá também, Santa Terezinha, né? Tem tantos santos bons aí pra gente. E é isso, né? Se a gente quer ser um verdadeiro pai, primeiro a gente dobra o joelho para depois levantar junto com o filho, né? Então, é isso, a gente fica muito feliz que é participando de todo mundo, foi muito bom, né? A gente nem esperava que fosse encher, graças a Deus encheu, né? A gente fica muito feliz, porque não é normal, né? Não é normal escola ter pai, que tem reunião, pai não vem. A nossa não, graças a Deus a nossa vem, participa e um cobra o outro, né? Até abrir o oratório vai sair, prometo, já está comprado o material, então a gente vai ter uma Nossa Senhora ali para olhar também. E é isso, né? Que a gente possa rezar uma Ave Maria pelas nossas famílias, né? Tendo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, que também não foi fácil para eles, né? Imagina a loucura e o perrengue que foi para esse menino nascer lá no meio do nada e Herodes querendo pegar ele e eles fugindo. E vamos, né? Faça assim a sua vontade, eis aqui a serva do Senhor, e é isso. Vamos fazer a vontade de Deus, que é ser pai, que é exemplo, que é confiante, né? Que tem humildade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pela participação de todos. Tá? Na próxima, a gente vai fazer um cafezinho.